Segunda-feira, Pensando Liderança com a Letícia Zanini. Timbum, vamos de tapete, vamos voar de tapete. Um verdadeiro voo que a Letícia fez no final de semana. Conta pra gente aqui. Tempos bons do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, quem não lembra, né? Então, boa tarde, Boa né? tarde. Eu estava conversando aqui com o mestre já nos bastidores, já aquecendo, falando sobre comunicação. Esse final de semana eu tive um grande prazer de vivenciar um laboratório de expressão com a Raquel Sherazade, que é uma atriz que eu acho que é o quê? Na década de 90, por aí, fazia uma contadora de histórias na TV Cultura. E ela, com certeza, foi um personagem muito marcante para muitas crianças. Eu já era um pouco maiorzinha, não via, mas a conhecia desses episódios famosos. E aí me marcou muito, porque mesmo trabalhando com desenvolvimento humano durante muito tempo e ajudando pessoas e empresas a desenvolverem a sua comunicação, eu me dei conta nesse laboratório que eu preciso sim desenvolver muito a minha comunicação. E eu tenho certeza que você também, porque a gente acha que está sendo claro, mas muitas vezes essa clareza só faz sentido para mim e não para as pessoas que eu preciso me comunicar. E eu estava contando para o mestre que eu já escutei alguns feedbacks que às vezes eu passo uma imagem de um pouco mais arrogante. Por quê? Porque eu uso muito termo técnico na minha linguagem. Isso acaba distanciando algumas pessoas. E foi um grande insight, um grande aprendizado para mim. Então, o que a gente precisa fazer para se certificar de que a nossa comunicação realmente é clara? O primeiro passo é a gente ter um objetivo. O que eu realmente quero comunicar para as pessoas? Por exemplo, hoje eu queria deixar claro que existem alguns passos que são importantes quando você vai comunicar qualquer coisa na sua vida. Seja vender um processo, um serviço, uma ideia, seja terminar uma relação ou começar uma relação, qual é o objetivo? Isso precisa estar claro. Nem sempre fica claro para todo mundo. A segunda coisa é para quem você vai falar. Eu não posso contar uma história para o meu filho, para o Miguel de 3 anos, da mesma forma que eu conto para o Davi, que é o que tem 9, que eu conto para o empresário nas empresas que eu visito. Então a gente precisa ter clareza quem é que vai receber esse conteúdo de comunicação para não cair nessa armadilha de usar palavras que as pessoas que estão recebendo o processo de comunicação não vão entender. Um ponto que é muito relevante é a essência. Por mais que eu olhe para o mestre e admire ele como comunicador, eu sou a Letícia e eu tenho meu jeito. E as pessoas sabem quando a gente está sendo fake, a gente não está sendo a gente. Então, eu acho que a gente pode modelar alguns comportamentos, mas respeitar a essência, cuidar com as palavras que use e, principalmente, planeje o conteúdo da comunicação. Embora seja uma competência comportamental, quando a gente faz um planejamento, o que a gente está fazendo? A gente está prevendo um possível cenário. E quando eu prevejo um possível cenário, eu consigo me antecipar. Caso meu plano A não deu certo, o que eu vou fazer? Caso as pessoas não entendam o que você está falando, de que forma que você pode falar de uma maneira diferente para ter sucesso no seu processo de comunicação? Então, eu acredito que a comunicação, ela serve para simplificar a nossa vida. E nas organizações, mas você tem um dado muito importante, 70% dos problemas corporativos estão vinculados aos processos de comunicação. Ou seja, é um dado bem relevante e que faz a gente pensar o quanto a gente precisa olhar para essa competência com muito mais força, muito mais energia. Quer ver uma coisa, Letícia? Eu exerço também uma função administrativa, né? Um papel mais institucional do que propriamente administrativo na empresa. Mas quando exige aquela linha administrativa, eu sou um profissional da comunicação, há 40 anos eu trabalho com comunicação, mas eu tenho uma dificuldade enorme para trabalhar com aquela comunicação entre a equipe. Alguém vai dizer assim, poxa, mas é impossível alguém ter um problema de comunicação. Outro exemplo que eu vou usar aqui. Eu tenho amigos que dizem o seguinte, se eu tivesse a facilidade de comunicação que você tem, eu seria um homem rico. Olha só. Então, eu costumo ouvir isso. E as pessoas, às vezes, não têm o que tem uma habilidade, por exemplo, não fechar um negócio, não tem certa habilidade na comunicação. Então, esse aspecto comunicação é interessante. Mas assim seria, você tem que conhecer a tua plateia. 1 ou 2 nessa plateia, uma multidão. O fundamental é saber para que plateia, para que público, para quem você está se dirigindo.
Antes tem algo que é mais importante, que é o objetivo. O que eu quero falar para essa plateia? Porque, por exemplo, no meu caso, não necessariamente eu conheço profundamente a plateia quando eu vou dar uma palestra. Mas eu conheço exatamente o que eu quero provocar nessa palestra ou nessa plateia. Então, o primeiro passo é o objetivo. E as pessoas que acreditam que não têm essa facilidade, não têm pelo simples fato que elas não treinam. Porque se treinassem, teriam plenas condições de ser tão bons quanto você. Bacana essa questão, esse desafio aí da comunicação, tá? Então é treino, que nem ir para academia. Treinamento. Dá trabalho. Treinamento. Dá trabalho. Bacana. Letícia, até a próxima segunda-feira com o Pensando Liderança. Até mais, até semana que vem. E a gente termina por aqui o nosso RTV Notícia, anunciando o RTV Sport Show. Vem aí com o Paulo Coutinho e o Matheus Mastella. Voltamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.